Salve galerinha, vim gravar mais um vídeo pra você, mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, já desce aqui embaixo, já deixa seu comentário e se inscreve no canal. Também ativa o sininho, pois assim o YouTube vai avisar você sempre que tiver vídeo novo no canal. Gente, eu andei recebendo muitas perguntas no meu Instagram do tipo: Carlos, no Japão só tem coisas boas, fala os pontos ruins. E hoje eu vou falar pra você os pontos ruins de morar aqui no Japão, então se você já quer o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Gente, eu elaborei pra vocês aqui 7 coisas que são ruins aqui no Japão e eu vou falar uma por uma pra vocês. Primeira coisa ruim no Japão, gente, é o longo tempo de trabalho, né? Geralmente aqui se trabalha muito, né? As pessoas fazem de 12, 13 até 14 horas aqui no Japão. Então, dentro das fábricas se trabalha muito, entendeu? Lógico, a gente é bastante remunerado por isso, mas o tempo que você fica na fábrica é muito grande e sempre esperem fazer hora extra, né? Quando tá em baixa produção, geralmente a gente sai bem mais cedo, né? Que é o horário normal de sair, mas a maioria das vezes a produção sempre tá em alta, então sai tarde pra caramba e geralmente faz 12, 13 horas aí, a gente faz muitas horas extras, no caso que se chama Zangyo aqui no Japão. Esse é um dos pontos negativos, assim, do meu ponto de vista, né? Mas também se chega a ser um ponto positivo porque você é bem remunerado por isso, né? Então tem um equilíbrio, né? Um dos pontos negativos aqui do Japão é a carga horária, né? Você trabalha muito dentro da fábrica, né? Um dos pontos negativos que eu andei observando aqui da região onde eu moro, eu não sei, pra fora pode até ser diferente, mas aonde eu moro aqui, é que as coisas aqui fecham muito cedo, né? E geralmente no Japão não tem muitos lugares que ficam abertos de noite, sabe? Então se você quer pegar, sei lá, alguns amigos e fazer coisas à noite, você não consegue estar fazendo porque os lugares aqui eles fecham muito cedo, né? Nessa região onde eu moro. Então, tipo, faz de conta, se você quer fazer alguma coisa depois das 10, aqui onde eu moro esquece, porque não tem nada aberto, nada. A maioria dos restaurantes, a maioria dos lugares, dos barzinhos que tem por aqui, tudo fecha antes das 10 ou até as 10 horas só, entendeu? Então qualquer rolê que você queira fazer aqui no Japão, no caso onde eu moro aqui, né? Em outros lugares eu já ouvi falar também, é até as 10 horas, cara. Depois disso você não consegue estar fazendo mais nada. Então eu acho que é um dos pontos negativos do Japão, né? Da região onde eu moro, mas já ouvi falar que vários lugares é assim, muitos lugares aí fecham até as 10, lógico que tem cidades aí que ficam abertas até mais tarde, aí até vira madrugada, mas aonde eu moro aqui, alguns outros lugares que eu já ouvi falar, eles fecham aí antes das 10. Pra quem veio do Brasil e sabe como que é o tempero do brasileiro, como que é o tempero das comidas do Brasil, quando você chega no Japão você toma um baque, né? Porque a comida do Japão, ela é bem diferente da do Brasil, né? Até os temperos aqui do Japão é bem diferente. Então, quando você chega aqui, que você começa a frequentar combines, começa a frequentar alguns tipos de restaurante, você se depara com alguns tipos de temperos, assim, bem diferentes. Então, a primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei aqui no Japão, quando eu fui comer alguma coisa ou outra, é que a maioria das coisas tem o mesmo gosto, ou se não tem o mesmo gosto, é doce. Então, você vai comprar um pão que é salgado, você vai sentir meio doce, você vai sentir ele doce ou agridoce. Aí você vai comprar, sei lá, um molho, é doce. Você vai comprar lá um salgado em algum combine, é doce. A única coisa que eu não senti que é doce aqui no Japão é o açúcar. O açúcar deles tem que colocar 500 toneladas de açúcar para ficar doce. Você coloca 3, 4 colheres, ele não fica doce. Aí você tem que entupir ainda até ficar doce. O açúcar não é doce, mas o resto das coisas são doces. Cara, você vai em combine, a maioria das coisas que tem em combine, que é salgado, sabe? Esses bolinhos, você vai lá, você encontra muito, é tipo o hot dog, que é aquele tradicional, que é só a salsicha e ketchup e mostarda. Aí você vai comer, é gostoso. Não chega a ser igual ao do Brasil, mas é gostoso. Aí ele não tem muito sabor, sabe? E é doce, a maioria tem um gosto bem doce, sabe? Então, tipo, você acaba acostumando com nesse tipo de comida, ser mais doce, e acaba não esperando tanto, né? Como se fosse os temperos do Brasil. Você acaba se acostumando com o tempero do Japão. Então eu acho que isso aí é um ponto bem ruim do Japão, sabe? A comida não ser tão calorenta, tão saborosa igual a do Brasil, né? A gente que vem do Brasil, a gente é acostumado, mas aqui você esquece. Acho que um dos pontos negativos assim do Japão quando você chega, não para muitas pessoas que sabem falar o Nihongo, né? Mas quando você chega aqui no Japão, que nem eu e minha esposa chegou, a gente não sabia nada, é a comunicação, né? Primordial em todo país que você muda
quando não fala a sua língua de origem, é se comunicar. E aqui no Japão é muito difícil você não saber se comunicar. Então, às vezes, você precisa perguntar muitas coisas e você não saber se comunicar é um ponto muito ruim. Um tempo atrás, eu com a minha esposa, a gente queria descartar, porque, tipo assim, aqui no Japão, o lixo, ele tem o jeito certo de ser descartado, tem o lugar certo, tem o saco certo, entendeu? E para você descartar, tem o dia certo. Então você não pode descartar qualquer lixo em qualquer lugar. Então o papelão aqui, quando você compra, sei lá, uma televisão, uma cama, o papelão é muito grande. São aqueles papelões bem gigantes, sabe? Para você descartar, tem o dia certo e tem o lugar certo. Então eu com a minha esposa, a gente meio que achou que podia levar esse papelão no supermercado que tem aqui embaixo. É até engraçado. A gente desceu o papelão na mão, todo amarradinho, bonitinho e tal. E a gente chegou lá e tentou se comunicar com a moça, mostrando para ela que a gente queria deixar o papelão ali, né? Como se fosse um ponto de coleta, a gente achou, né? E a moça também pensando que talvez a gente quisesse pegar um papelão do supermercado. Então ela mostrou pra gente onde tinha papelão, né? E a gente achando que tinha que colocar o papelão ali, né? Então meio que a gente pegou o papelão, entrou dentro do supermercado do papelão assim e colocou dela. Daí eu olhei assim e falei, nossa, o que será que a gente tá fazendo de errado, né? E na verdade era porque ela achou que a gente tava querendo o papelão. E a gente achou que ela estava mostrando o lugar para colocar o papelão. Então, esse é um dos pontos bem negativos de você morar no Japão, é não saber se comunicar aqui, sabe? Quando você chega no Japão, se você não sabe nada, vai demorar um tempinho até você pegar a manha, tentar se comunicar, falar alguma coisa, falar outra coisa. E até no supermercado você conseguir saber quais são as palavras-chave para poder falar uma coisa, sacola, cartão de crédito, se vai ser dinheiro. Então, no começo é bem difícil. Esse é um dos pontos negativos para quando você chega no Japão. Depois que você começa a aprender uma coisinha ou outra, aí já fica de boa, mas no começo é muito difícil. Um ponto negativo aqui do Japão, ao meu ver, né, minha opinião, é que quando você vem pra cá, você encontra muita comida japonesa. Você tá no Japão. Então a maioria das comidas aqui são tradicionais daqui. Então a gente começa a ficar com saudade de algumas comidas do Brasil, tipo feijão, o arroz do Brasil, né? Alguns tipos de carne, alguns tipos de produto que você encontra no Brasil. E aqui no Japão é muito difícil você encontrar algumas comidas que são do Brasil. Tipo, feijão não é todo lugar que você encontra, entendeu? Tipo, na verdade, você nem encontra aqui no Japão. Muito difícil mesmo você encontrar, entendeu? O arroz brasileiro mesmo, que é o arroz agulhinha, aqui no Japão você nem encontra. Você vai encontrar só o gohan, que é o arroz japonês mesmo, e de resto você não encontra. Então muitos dos produtos, ainda tem alguns produtos que você consegue quebrar o galho, né? Tipo desodorante, aqui o Japão até tem, mas não é igual ao do Brasil, né? Pasta de dente, você quer uma pasta de dente que seja parecida, você até encontra uma pasta de dente parecida, mas alguns alimentos, comidas mesmo, você não encontra aqui. Não tem lugares aqui que vende, né? Até você encontra sites que tem comida brasileira e tal. Comida pronta você até encontra, né? Tem restaurantes que são tipo já pra isso, né? Já fazem comidas assim pra brasileiros, né? Que é comida brasileira mesmo. Mas se você comprar um feijão, sei lá, uma farinha de milho, uma farofa, um arroz, assim, é muito difícil. No Japão você não encontra. E aí é um dos pontos negativos ao meu ver, né? Porque eu gosto muito de feijão, arroz e tal, eu gosto muito disso. E você não encontrar aqui no Japão lugar nenhum que venda pelo menos um pouquinho disso, aí pra mim é um ponto negativo, né? No meu ver, assim, é um ponto negativo. Mas você encontra em sites aí, hoje em dia tem aplicativo que vende e tal, mas pra mim é um ponto negativo. Mas hoje em dia tá com a tecnologia aí, você consegue encontrar em tudo quanto é canto. Quando você vem pro Japão, um dos pontos negativos de você tá vindo pra cá é você ter que deixar sua família no Brasil. Amigos, família, parentes. Então a saudade é muito grande, você sente muita saudade dos seus parentes, da sua família. A gente fica meio que sozinho, né, num outro país, então a saudade que você sente da sua família é muito grande, geralmente, né? Então, pra mim, esse também é um ponto negativo, né? A saudade que você sente dos parentes do Brasil, dos seus amigos. Então, momentos que talvez você estando em outro país, você perca por não estar com a sua família, entendeu? É gratificante você morar em outro país, porém tem seus pontos negativos também, né? E
ficar longe da sua família, longe do seu porto seguro, dos seus amigos, pra mim é um ponto negativo, assim, e é um dos que mais pesa, sabe? Porque tem momentos que você tá vivendo aqui no Japão que você gostaria muito que seus parentes estivessem vivendo também isso com você, sabe? Então, você gostaria muito que eles estivessem aqui, ou você, em alguns momentos, gostaria que você estivesse lá no Brasil, entendeu? Então, essa distância para mim, é um dos pontos negativos, assim, mais ruins, né? Para todo imigrante que vai para outro país. E esse daí, pra gente aqui, que mora aqui no Japão, é o que mais pesa, né? Saudade da família, saudade do nosso canto lá no Brasil, sabe? Mas tudo tem um propósito, então a gente entende logo de início que estar em outro país tem um propósito, né? A gente vem pra cá com um propósito e logo passa, assim, entendeu? Mas ainda continua na cabeça que seria um ponto negativo, né? A saudade da família. Gente, um dos pontos negativos, assim, que eu acho primordial, aqui onde eu moro, né? Eu sei que tem pra fora, né? Se eu não me engano, Tóquio tem, mas aqui onde eu moro, em algumas regiões, não tem Uber. No Japão, é muito difícil você encontrar regiões que tem Uber. Tipo assim, até em Tóquio, cidades maiores assim, você até encontra. Já vi anúncios aí de Uber em cidades grandes assim, mas em cidades pequenas você não encontra Uber. Então, tipo, você vai ter que sair ou é trem ou é táxi. E o táxi, mano, é um absurdo de caro, é muito caro. Você entendeu? Tipo assim, pra gente que trabalha assim no Japão, não chega a ser tão caro se você para pra comparar assim, se você fosse gastar, tipo, indo de trem pra uns lugares e tal. Se você rachar também, não fica tão caro. Porém, se você tiver que todo final de semana ter que fazer alguma coisa assim, é um absurdo, é muito caro ficar andando de táxi, entendeu? E sem dizer também que tem, geralmente os táxis, eles têm quantidade de bancos, assim, se trazem muita gente, você tem que ir em 2, 3, 4 táxis, entendeu? Fica muito, muito caro. Pra mim, esse é um dos pontos negativos, assim, sabe? Não ter Uber, porque o Uber hoje em dia, depois que foi criado no Brasil, né, e o resto do mundo, o Uber facilitou você largar a mão de andar de carro, né? Pessoa que tinha carro e dirigia carro, ele meio que começou a largar a mão e começou a andar de Uber, porque estava compensando muito mais por conta do valor, né? E aqui no Japão, se tivesse, seria muito bom, né? Mas como tem só em cidades grandes e cidades pequenas você não encontra, é muito ruim, cara. Lógico, você paga um táxi pra ir, você consegue pagar um táxi, só que o valor que talvez seria de Uber, cara, é muito discrepante. Então a gente acaba andando só de trem. Só que aí já entra num ponto negativo também do trem aqui no Japão, que é que ele para 10 horas da noite. Acho que todo o resto do mundo é assim, mas não tem como você se basear em querer sair de trem, porque chega a 10 horas, acaba, ele para, então você fica meio que, não posso sair de trem, eu tenho que sair de táxi, entendeu? Ou você sair de trem e voltar de táxi. No fim, você vai acabar gastando da mesma forma. Então, pra mim, esse ponto negativo de não ter Uber, assim, nas cidades, é muito ruim, né? Lá no Brasil a gente andava bastante, né? E aqui não ter, assim, é muito, muito ruim, cara. Então, esses daí são um dos pontos negativos que eu consegui encontrar aqui do Japão. Gente, eu procurei muito pra poder falar pra vocês aqui pontos negativos do Japão, mas é muito difícil, porque o Japão, ele não tem muitos pontos negativos, né, gente? A maioria das coisas que tem aqui no Japão são pontos positivos, então é difícil você encontrar pontos negativos. Mas eu cacei aqui para poder falar para vocês algumas das coisas negativas aqui que tem do Japão, tal, que não são coisas negativas, né? São coisas assim que talvez você procure em outro país, que nem no Brasil, e aqui não tem, né? Então, antes de acabar o vídeo, eu quero falar para vocês o seguinte: o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês aqui de perguntas que fazem muito no Instagram é coisas positivas que tem no Japão. E aí vai ter uma lista bem grande. Então, gente, antes de tudo, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro aí de quando eu lançar esse vídeo aí contando as coisas positivas que tem no Japão. E, gente, tem coisa positiva pra caramba, coisa até que vocês nem imaginavam que existe aqui no Japão. Então já deixa o seu like aí, já deixa um comentário aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu consegui colocar aqui no vídeo algumas coisas negativas que tem no Japão, porém, como não tem muito, é muito difícil, né, gente? Então, tamo junto, até a próxima e valeu, gente!